Olha, meu principal intuito nesse vídeo é te questionar o quanto você vem trabalhando em você mesma todos os dias. Quais são os hábitos intencionais, quais são os rituais diários que você tem para o seu desenvolvimento pessoal? Eu tô te falando isso porque há 3 anos atrás eu tomei algumas decisões muito importantes para a mudança dos meus resultados. Eu estava extremamente frustrada e com muita vontade de me desenvolver em algumas áreas da minha vida, mas eu não tinha a intuição de que uma grande meta, uma meta que eu chegaria ao final de um ano, é resultado de rituais diários que eu implemento no meu dia a dia. Eu não tinha a percepção de que um físico mais bem estruturado era fruto de treinos que eu precisava fazer diariamente. Era fruto de uma melhor hidratação, era fruto de uma regulação ali da minha dieta. Eu não tinha a percepção de que o meu aprofundamento espiritual, ele era resultado daquilo que eu construía todo dia. Parece algo muito óbvio, mas muita gente tem dificuldade de materializar uma meta, de estabelecer rotinas intencionais e diárias para a conquista dessas metas. Eu quero te perguntar aqui o quanto você vem sendo fiel à pessoa que você deseja ser no futuro. O que é inegociável para você? Eu entendi 3 anos atrás que existiam 4 pilares que eram inegociáveis para mim: espiritualidade, relacionamentos, físico e intelecto. E hoje cada uma dessas áreas elas são trabalhadas diariamente. Eu parei de ser o tipo de mulher que age por conveniência. Eu não ajo somente por aquilo que eu sinto. Eu não ajo somente por aquilo que é confortável para mim. Eu ajo baseado em uma convicção. Eu ajo baseado naquilo que eu acredito. Então, como transformar a profundidade espiritual que eu busco em algo tátil, em algo palpável, em algo real? Através de rituais diários de devocional. Me reunindo, me relacionando com Deus todos os dias. Orando, abrindo a minha Bíblia, conhecendo um pouco mais desse universo espiritual. Como que eu torno palpável, por exemplo, o desenvolvimento dos meus relacionamentos de maneira geral? Quantos de nós nos esquecemos de colocar energia nos nossos relacionamentos? Você tem o hábito, por exemplo, de fazer as refeições com a sua família? Ou para você, refeição se restringe a alimento, não é um momento em que você precisa estar com a sua família? Quais são os rituais que você tem desempenhado no seu relacionamento, por exemplo, para que não caia naquela monotonia ao longo dos anos? Você cuida dos seus relacionamentos de uma maneira geral? Quando se trata do seu físico, por exemplo, certa vez eu ouvi uma história que fez muito sentido para mim. Para além do fator autoestima, que também é algo que a gente preza muito quando fala de físico, não existe mensagem forte em um cavalo fraco. De nada adianta você ter um propósito poderoso se essa mensagem não chega às pessoas certas, porque o seu templo, porque o seu físico, ele é extremamente limitado. Imagina uma mensagem poderosa em um cavalo que não consegue chegar até o destino final. Essa mensagem ela não atinge o número de pessoas suficientes. Então, cuidar de você, viver o máximo possível, significa também contribuir o máximo possível e servir o máximo possível através do seu propósito. Quanto que eu estou disponível para mudar esse físico? Quanto que eu estou disponível para me sentir mais disposta? Também para cuidar da minha aparência. A aparência, ela reflete aquilo que acontece internamente com a gente. É por isso que quando a gente não tá bem, a gente não procura se arrumar. Todo ser humano, ele tem essa tentativa de controlar a aparência dele. Porque apesar da nossa aparência não definir o que a gente é, ela revela coisas sobre o que a gente sente, como a gente deseja ser visto, como a gente deseja se posicionar. Por fim, sobre intelectual, como implementar rotinas na minha vida? Através dos conteúdos que eu me exponho, das mesas que eu me sento, das conversas que eu tenho, dos livros que eu leio, dos materiais da faculdade que eu reviso, dos podcasts que eu assisto. Então, materializar o conhecimento que eu quero ter é fruto do tanto que eu treino diariamente, do quanto eu quero ter conhecimento e como me comunicar melhor, em como lidar melhor com uma câmera. Tudo isso para mim é conhecimento. Eu comecei a encarar na minha vida muitas coisas como conhecimento, para muito além de faculdade, para muito além de vestibular, para muito além de faculdade. Eu já tive uma visão limitada demais sobre o conhecimento e hoje eu encaro tudo na minha vida como conhecimento. Naquela época eu pensava quem eu poderia me tornar ao final de um ano
se eu começasse de fato a me comprometer com esses rituais diários. Antes de ir para o seu trabalho, antes de ir para a sua faculdade, logo ali pela manhã, o quanto você vem trabalhando em você mesmo? E não é sobre acordar às 5 horas da manhã e começar a fazer aquele monte de rotina. Acho que isso pode ser interessante, sim. Mas eu mesma não acordo às 5 da manhã. Eu acordo 7h30, 8 horas da manhã, porque faço faculdade noturna. Vou dormir mais de meia-noite todos os dias e não consigo acordar cedo. Mas isso não é desculpa para não implementar esses rituais diários. Eu aproveito a minha casa vazia para fazer isso. Pela manhã, minha família sai para trabalhar. Então, esse é um momento em que eu aproveito para trazer esses rituais diários para a minha vida. E é muito importante a gente controlar o nosso ambiente. Cientificamente falando, é mais fácil controlar o seu ambiente do que controlar o seu comportamento. É mais fácil controlar o seu ambiente do que acreditar que você tem força de vontade suficiente para resistir às coisas da sua vida. Vou te dar um exemplo muito simples, muito ilustrativo. Se tiver, por exemplo, uma barra de chocolate, a gente precisa entender que essa barra de chocolate ela funciona como o meu ambiente. Então, se eu tiver uma barra de chocolate na minha geladeira, uma barra de chocolate que sobrou do final de semana, mas segunda-feira eu decidi que eu iria começar a minha dieta, quando eu abro a geladeira para tomar o meu café da manhã, eu não vou pegar essa barra de chocolate, porque eu estou com a minha força de vontade lá em cima. Eu acabei de dormir 8 horas de sono, eu estou descansada, estou disposta, estou animada, motivada para começar a semana. Na hora do almoço, eu abro essa geladeira e fico pensando, poxa, seria legal comer esse chocolate depois do almoço, que é um momento que a gente tem muita vontade, é muito palatável esse chocolate depois do almoço, mas mesmo assim eu ainda tenho força de vontade suficiente para negar essa barra. A minha próxima refeição é o meu lanche da tarde, onde a minha força de vontade já começa a esgotar, mas eu ainda assim consigo negar esse chocolate. A minha próxima refeição é quando eu chego da faculdade, 00:40, já com a minha força de vontade extremamente limitada, ela nem existe mais. Esse é o momento mais propício para que aconteça o seu erro. Mas esse erro só vai acontecer se esse chocolate estiver na geladeira. Então é mais fácil controlar esse ambiente do que controlar o seu comportamento. Não se permita cair nesse tipo de armadilha simplesmente porque você não controla o seu ambiente. Faça o contrário. Eu estou com o costume agora de já deixar o meu jantar pesado em um recipiente separado. Se eu cheguei super cansada em casa e ainda preciso fazer uma refeição, que é a última refeição do meu plano alimentar, se esse alimento estiver pesado, separado, num lugar, é mais fácil, é só colocar ali no micro-ondas, esquentar e comer. Agora, se depender de eu pesar esse alimento, preparar esse alimento, por exemplo, o meu lanche da noite é macarrão com patinho moído. Se eu precisar cozinhar esse macarrão 00:40, vocês acham que eu realmente vou fazer isso? Quando a minha força de vontade está limitada, sendo que a barra de chocolate está totalmente acessível? Você vai lá e come aquela barra de chocolate, porque a sua força de vontade ela já foi pro ralo. Esse é o vídeo de hoje, espero que isso tenha feito vocês refletirem um pouco sobre materializar essas metas. A gente está chegando aí no final de mais um ano, é um momento muito propício para a gente buscar as melhores ferramentas possíveis para implementar hábitos melhores para o ano seguinte. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê numa próxima oportunidade.